Olá a todas e a todos e bem-vindos a mais um episódio do Cartoon Horror Show. As 8 histórias reais de terror que contarei hoje farão você repensar antes de ir novamente a um fast food. Se você é novo ou nova no canal, não hesite em se inscrever. Vamos lá, meu nome é Shelly. Há 10 anos, eu quis ganhar meu próprio dinheiro porque já estava cansada de pedir aos meus pais. Me candidatei em vários lugares e fui contratada no KFC, não vou mentir. Eu estava muito animada para trabalhar lá devido a todos os nuggets de frango que poderia comer. Após a contratação, fui me adaptando ao trabalho, que era bem simples. Eu frequentemente trabalhava no drive-thru, pois éramos o fast food mais movimentado da cidade e os moradores gostavam da minha personalidade. Depois de alguns meses de trabalho, Tyler, o amigo estranho do meu pai, começou a aparecer todos os dias no mesmo horário, sempre escolhendo a mesma fila. No drive-thru era estranho porque eu só trabalhava depois da escola e havia 2 filas no drive-thru. A fila que ele escolhia era sempre a minha. Além disso, ele sempre me chamava de Shell, o que eu odeio desde pequena. Ele sempre pedia coisinhas, tipo uma batata pequena ou uns cookies pequenos e um milkshake com chantilly. Várias vezes, ele ficava na fila até chegar em mim, dizendo que tinha esquecido o cartão de crédito, tentando puxar conversa. Eu não sou boba, eu sabia exatamente o que ele estava fazendo. Desde os meus 13 anos, ele sempre agiu de forma estranha comigo, dizendo que eu estava me tornando ou parecia uma jovem mulher. Uma vez, quando meus pais iam se reunir com a família e amigos, gritei para eles que precisava fazer xixi e corri para o andar de cima. Eu juro que alguns segundos depois, Tyler entrou pela porta, me olhou e disse uau. Ele me encarou, depois rapidamente voltou a si e respondeu: desculpa, a culpa foi minha. Antes de fechar a porta, como eu disse, foi estranho. Fechamos às 22 horas, mas aceitamos pedidos até 21h59. Um dia, estávamos lá dentro limpando. Era por volta das 22h30. Éramos cerca de 5 ou 6 funcionários no KFC naquele momento. Eu passava o esfregão quando alguns de nós vimos um carro entrando na direção do drive-thru, mas dando meia volta. Após as 22 horas, só há idiotas lá. O carro circulou no estacionamento por cerca de 10 minutos e notei que ele possuía placas temporárias. Depois de um tempo, nosso diretor saiu e se aproximou do carro porque ele parava em frente a uma das nossas janelas toda vez que passava por lá. O motorista já havia abaixado completamente o vidro do carro antes que meu gerente chegasse até lá. Para minha surpresa, era o Tyler, amigo do meu pai. Ele estava com um carro novo que eu não tinha reconhecido. Mas o mais estranho é que mesmo quando ele abaixou o vidro, ele nunca olhou meu gerente nos olhos, ele me encarava diretamente enquanto falava com ele. Eu estava atrás da porta de entrada. Meu gerente percebeu que eu o observava, mas não se virou como alguém normalmente faria. Ele voltou e disse para meus colegas e para mim nos apressarmos para que pudéssemos sair daqui. Eu fui a última pessoa a terminar meu fechamento. Então só restavam eu e meu gerente no estabelecimento. Ele me disse para garantir que as portas estavam bem trancadas. Eu concordei e fui ao banheiro pensando que faria isso quando terminasse. Como de costume, eu estava no telefone enquanto estava no banheiro e a porta que leva até lá se abriu. Pensei que era estranho porque meu gerente é a única outra pessoa no prédio e ele é um homem. Gritei que ele era um idiota e que estava no banheiro errado, mas ele nunca saiu. Foi ainda mais estranho porque eu podia ouvi-lo respirando perto da porta. Então ouvi alguém gritar: Shell, sou eu, Tyler Cocô, você está aí dentro? Eu levantei meus pés para que ele não pudesse vê-los, mas ele começou a empurrar todas as portas dizendo meu nome. Mandei uma mensagem para minha chefe que dizia literalmente: me ajuda, banheiro. E Tyler chegou na minha cabine. Ele tentou empurrar a porta, depois foi embora, afirmando que sabia que eu estava lá. Ele olhou pela fresta da porta e disse: aí está você. Ele ficou de 4, colocou a mão por baixo da porta e tentou destrancar a cabine. Eu dei um chute no braço dele e ele disse: mas sou eu, tio Tyler. Enquanto dizia isso, ele começou a rastejar por baixo da porta da minha cabine. Eu comecei a escalar por cima dela. Então meu gerente entrou pela porta. Enquanto eu gritava e chorava, Tyler e meu gerente começaram a brigar. Chamei a polícia. Segundos depois, Tyler estava inconsciente no chão do banheiro. Quando a polícia e o serviço de atendimento móvel de urgência chegaram, ele foi algemado e levado para a ambulância. Ele foi acusado de várias infrações e foi recentemente libertado da prisão. Essa situação me fez tomar consciência do meu entorno. Era Halloween,
1012, e eu estava fechando o restaurante do KFC. Éramos um novo estabelecimento na área onde estávamos e o bairro era bastante perigoso. Durante toda a tarde e a noite vi centenas de pessoas vestidas com suas fantasias. Lá havia todos os tipos de fantasias, desde clichês como Jason, Freddy Krueger ou Michael Myers. Por volta das 7h30, havia uma longa fila lá dentro. Então, de repente, houve uma agitação. Meu gerente saiu para acalmar a situação e um cara vestido de Ghostface da saga Pânico saiu correndo. Essa mesma pessoa tinha acabado de brigar com uma mulher fantasiada de Meg de uma família da pesada. Pelo menos era o que eu pensava, até ela nos dizer que não estava fantasiada. Ela era só feia mesmo. De qualquer forma, essa mulher disse ao nosso gerente, assim como a polícia, que uma pessoa fantasiada de Ghostface tentou atrair sua filha de 7 anos para fora do prédio. Até o carro dela. A menininha ia e voltava entre a mãe, que estava na fila, e a área de recreação que ficava dentro do prédio. Eu suponho que o homem fantasiado de Ghostface disse para a menininha que a mãe dela tinha pedido para ela esperar no carro, e então a agarrou. A mãe se virou, viu a filha, e então começou a gritar e berrar. Algumas horas depois, trancaram as portas e um cara bateu na janela do drive-thru. Ele estava usando uma fantasia de Ghostface do filme Pânico, mas não sei se era o mesmo cara de antes. Eu gritei que estávamos fechados e esse cara tentou entrar pela janela do drive-thru. Eu gritei e minha gerente saiu correndo. Depois, o homem correu até nossa porta da frente batendo, parou e ficou nos encarando. Nesse momento, só restavam minha gerente e eu. Minha gerente ligou para a polícia. O homem foi embora, abriu o porta-malas, pegou algo e colocou debaixo do terno. Ele voltou para a porta de entrada. Ele nos encarou por mais 30 segundos, tirou uma arma debaixo do terno, apontou e puxou o gatilho. Nós duas nos escondemos atrás do balcão gritando, mas nada aconteceu. Nós olhamos para cima e ele estava mexendo na arma, ele carregou, descarregou e recarregou de novo. Ela tinha emperrado. A polícia chegou com as armas em punho, o cara de terno se jogou no chão e eles o prenderam. Descobrimos que ele era perigoso e que tinha uma ficha criminal extensa. Tivemos sorte por não termos sofrido nada naquela noite. Pode até ser covardia, mas eu larguei esse emprego pouco tempo depois por causa do bairro onde ficava esse KFC. Eu sou uma... Trabalhei no KFC quando tinha 20 e poucos anos. Foi um bom lugar para trabalhar e fiz muitos amigos. Todos que trabalhavam lá eram muito gentis, por isso fiquei lá por tanto tempo. Porém, em certo ponto, contratamos um novo funcionário, Justin. Desde o primeiro dia em que começou a trabalhar lá, Justin parecia um idiota. Ele era grosseiro e egoísta, e fazia coisas como mexer no celular durante o trabalho, fazer pausas para o banheiro longas demais e ir embora mais cedo. Percebi que ele era da família de um dos nossos gerentes, e que para ajudar a família, ela conseguiu arrumar um emprego para ele. Era um cara meio problemático, que já tinha tido problemas antes, mas achávamos que esse emprego iria ajudá-lo a melhorar. No entanto, durante as primeiras semanas isso não aconteceu. Na maioria das vezes, quando o conheci, ele foi bem gentil comigo, mas logo depois, durante o trabalho, ele me convidou para sair. Ele me perguntou o que eu fazia e se eu queria sair ou ir a algum lugar com ele. Eu não estava com vontade e disse a ele que estava ocupada. Nas outras vezes em que trabalhamos juntos, ele continuou insistindo, me pedindo para sair com ele depois do trabalho, ou coisas do tipo, e isso quase toda vez. Quando eu me calava e inventava desculpas, ele parecia cada vez mais irritado. Ouvi por meio de uma das minhas colegas que ele tinha feito a mesma coisa com ela. Ele era mais alto que a gente, parecia até um jogador de futebol, tinha mais de 1,80 m, cabelo bem curto e era forte. Como ele tinha acabado de me ver bater o ponto para o meu intervalo de almoço, ele me convidou mais uma vez para sair com ele, depois do trabalho. Recusei mais uma vez, mas dessa vez ele segurou meu braço e me perguntou por quê, com um tom muito sério e frustrado. Pedi desculpas a ele, mas realmente não queria. O jeito agressivo como me segurou me deixou preocupada. E eu decidi naquele momento que precisava falar com meu chefe, porque eu realmente já estava cansada dele. Como era a hora do jantar, estávamos com pressa. Não falei com minha chefe, Cristina, e até esqueci da situação. Finalmente, quando as coisas se acalmaram e não estávamos mais ocupados, meu turno terminou e era hora de eu ir para casa. Bati o ponto, peguei meu casaco e fui em direção ao meu carro. Quando me aproximei dele, de repente vi alguém surgindo por trás. Eu estava estacionada atrás do restaurante, ao lado de uma área gramada com árvores. Vi que a pessoa que tinha pulado era o Justin, fiquei realmente surpresa ao vê-lo. Ele disse que eu não tinha motivo para não gostar dele e perguntou qual era meu problema.
Eu disse a ele que realmente não tinha nenhum problema com ele e que só queria ir para casa. Ele bloqueava a porta do motorista e eu sabia que seria difícil passar. Perguntei se ele não precisava voltar ao trabalho, mas ele me disse que já tinha terminado o dia de trabalho e que estava me esperando há 2 horas. Isso me deixou ainda mais assustada. Então ele ficou na minha frente e agarrou meu braço mais uma vez. Depois disso, de repente, ele me empurrou na direção oposta. Havia um carro estacionado a poucos passos dali e suponho que era o dele, pois ouvi o barulho de destravar. Ele me empurrou em direção ao carro e mandou eu entrar. Eu perguntei por quê, e ele disse que só queria conversar. Quando ele disse isso, sua voz pareceu mais suave. Pensei que talvez eu pudesse ter uma conversa de verdade com ele, dizer que ele precisava me deixar em paz e que essas coisas não são aceitáveis. Entrei no carro contra a minha vontade, Justin fechou a porta e foi até a porta do motorista. Mas, em vez de falar comigo, ele imediatamente ligou o carro e começou a dar ré. Ele também trancou todas as portas nesse processo. Na mesma hora, tive um pressentimento horrível. Ele mandou eu calar a boca enquanto me insultava. Depois, ele começou a reclamar, dizendo que odiava trabalhar e que tinha acabado de pedir demissão. Ao dizer isso, o carro começou a acelerar e ele entrou em uma estrada mais movimentada. Eu sabia que estava com problemas. Tirei meu celular do bolso e disquei imediatamente o 911. Justin me viu fazendo isso e eu mal consegui apertar o botão de chamada do meu celular. Eu podia ouvir que estava chamando do outro lado da linha, mas brevemente. Justin pegou meu celular, gritou comigo e brigamos pelo telefone por alguns segundos. Infelizmente, não consegui tirar o telefone dele. Rapidamente ele assumiu o controle do meu celular, abriu a janela e o jogou na beira da estrada, continuando a dirigir. Eu estava apavorada, sabia que não podia mais pedir ajuda e decidi que precisava tentar encontrar algo para fazer. Justin continuou dirigindo pela estrada em alta velocidade, sem que ninguém dissesse uma palavra por vários minutos. Eu estava apenas fazendo o possível para pensar no que eu poderia fazer para tentar escapar. Quando de repente vi a bênção das luzes piscando atrás de nós, Justin começou a gritar e xingar. Então ele finalmente parou no acostamento. A polícia parou atrás dele e assim que o carro parou, Justin abriu a porta e fugiu para o mato. Eu vi o policial correndo atrás dele e saí do carro. O policial me disse para não me mexer, depois chamou reforços. Policiais chegaram e logo soube que capturaram Justin após uma perseguição. A polícia me disse que recebeu uma ligação para o 911 do meu telefone e que, embora eu não tenha falado com ninguém, eles resolveram investigar a região de origem da ligação. No início, prenderam Justin por excesso de velocidade, mas após sua fuga, o perseguiram. Eu estava tão agradecida por estar bem e por ter saído dessa situação. Depois disso, tirei uma licença e acabei voltando a trabalhar lá por um curto período. Na época em que eu morava na rua, mais precisamente no meu carro, sempre perto dos fast foods, porque as pessoas sempre me davam um pouco de trocado ou comida que haviam comprado. Um dia eu fiquei na entrada de um shopping e dentro dele, o lugar mais movimentado era um KFC. Durante todo o dia, recebi alguns dólares e muitos nuggets de frango. Após algumas horas, notei que um carro que já havia saído várias vezes retornou e estacionou novamente no KFC, com placas cobertas, mas a pessoa nunca saiu do carro. Obviamente achei estranho, mas não pensei muito sobre isso. O dia todo levei minha comida para comer no meu carro. Por volta das 8 da noite, a maioria das lojas começou a fechar e o trânsito diminuiu. Finalmente, o KFC ficou um pouco menos lotado por alguns minutos e um homem saiu do carro, se aproximou da porta do restaurante e tirou uma foto do interior. Alguns segundos depois, o que parecia ser a gerente do estabelecimento saiu. Parecia que ela estava discutindo com essa pessoa. Ela voltou para dentro e o homem entrou no carro dele, ficou no telefone e foi embora cerca de 5 minutos depois. Eu estava estacionada a cerca de 10 metros do estacionamento do KFC, de onde podia ver tudo o que acontecia. Horas depois, o local estava fechado. Do lado de fora, os funcionários pareciam estar limpando. Eu tentava dormir quando vi o carro de antes estacionar, o que me despertou por completo. Restavam 2 carros no estacionamento, o dele e outro. Algumas pessoas saíram nesse meio tempo. A única pessoa que vi lá dentro foi a mulher com quem ele conversava antes. Vi um homem vestido com roupas escuras e luvas sair do carro. As luzes dentro do KFC se apagaram. O homem estava parado ao lado do prédio, perto de uma lixeira, mas de um jeito que ninguém pudesse vê-lo. Ele estava na sombra. Ao perceber isso, abaixei completamente meu banco para que ninguém pudesse me ver. A mulher saiu, se virou e começou a trancar a porta com a chave.
Quando ela se virou, o homem correu até ela, puxou seu cabelo e gritou com ela enquanto a arrastava de volta para dentro. Me inclinei um pouco mais para ver, mas não vi nada. Não aconteceu nada por cerca de 10 minutos, até que o homem voltou para fora e foi direto para o carro dele. Mas em vez de ir embora, ele foi até a porta da frente e entrou de novo, tomando cuidado para deixar o porta-malas aberto. Alguns minutos depois, vi algo que nunca vou esquecer. O homem estava arrastando o corpo da mulher, mas ela não tinha cabeça. Ele lutou para colocá-la no porta-malas, mas acabou conseguindo. Ele voltou para o restaurante e saiu de lá com um Soca FC cheio de alguma coisa. Depois jogou no porta-malas. Ele voltou novamente para dentro por cerca de 20 minutos. Ele voltou para fora, fechou o KFC e foi embora. Depois, outra pessoa veio pegar o outro carro estacionado no local. Alguns dias depois, fui a um Starbucks para usar o banheiro. E no noticiário, havia uma reportagem sobre uma mulher desaparecida com uma foto. Era a mulher que trabalhava no KFC. Entrevistavam o marido dela, que chorou o tempo todo. O que me assustou foi que o marido dela era o homem que vi com ela naquela noite fatídica. Eu sei que ele a matou, mas ele estava no noticiário como se não tivesse nada a ver com isso, como se não soubesse de nada. Ter visto essa mulher naquela noite tem me assombrado desde então. Desde que fui ao KFC, virou um dos meus restaurantes favoritos. Adoro o sanduíche de frango deles com o molho perfeito. Mas a universidade de onde acabei de me formar fica em uma área onde não tem KFC por perto. Então, quando eu estava na aula, nunca podia comer lá. No final do semestre passado, quando voltava de carro para a casa dos meus pais, tive a ideia de ir ao KFC. Saí da escola de manhã e enfrentei 4 horas de viagem até minha casa. Faltando 1 hora para chegar, minha vontade falou mais alto. Vi um KFC e parei. Era um KFC que eu nunca tinha visitado antes, mas parecia relativamente novo e estava bem movimentado. Entrei na fila do drive-thru, que estava relativamente longa, mas andava rápido. Pedi o número 1. O que eu normalmente peço é composto por um sanduíche de frango, batatas fritas e uma bebida. Eu estava com tanta fome que decidi estacionar e comer ali. O KFC ficava em uma grande área comercial, com um shopping center e um estacionamento enorme. Então eu dirigi até uma área aberta do estacionamento do shopping que não estava muito movimentada e comecei a comer. Rapidamente, comecei a me incomodar com a forma como o sol brilhava no meu rosto através do para-brisa. Mudei de vaga para um lugar sombreado, perto de uma árvore. Enquanto eu dava ré para tirar meu carro da vaga e ir para outra, vi um outro carro que estava estacionado um pouco mais longe de mim. Saindo da vaga simultaneamente a mim, dirigi rumo à nova vaga e estacionei próximo à árvore. O carro me seguiu e estacionou umas 10 vagas depois de mim. Achei estranho, mas estava mais concentrada em comer. Pouco depois, quando decidi ir para casa, já tinha esquecido completamente do carro e comecei a ir embora. Percebi que o mesmo carro tinha começado a me seguir. Nunca me importei em olhar para ver quem dirigia, e o carro estava muito distante para eu saber. Mais uma vez, achei estranho, mas o que eu podia fazer? Voltei para a estrada e entrei na rodovia mais próxima. Percebi que o carro que parecia estar me seguindo fez o mesmo, o que me deixou um pouco preocupada. Eu me perguntava por que alguém estava me seguindo. Será que eu o tinha prejudicado sem querer antes? Continuei dirigindo e o carro continuou atrás de mim. Durante todo o tempo, tentei reduzir ou mudar de faixa, mas o carro persistiu em me seguir. Não posso descrever bem a aparência do motorista, pois não o vi de perto. Quanto mais me aproximava de casa, mais preocupada ficava, pois não queria que esse cara soubesse onde moro. A cerca de 10 minutos de casa, decidi sair da rodovia e pegar a saída. Eu realmente não tinha um plano, mas sabia que não deveria ir para casa com alguém me seguindo. Havia uma cidadezinha com lojas e postos de gasolina. Entrei no estacionamento de um supermercado e estacionei nos fundos, onde não havia muitos outros carros. Obviamente, o carro que estava me seguindo fez o mesmo. Peguei meu telefone e liguei para meus pais. Eu estava quase contando que estava sendo seguida e pedindo conselhos sobre o que fazer. Mas antes que eu pudesse terminar minha frase, vi o carro estacionado algumas vagas atrás de mim, à esquerda. Percebi que a porta do motorista do carro se abriu e que as 2 portas dos passageiros atrás também se abriram. Foi então que vi 3 homens altos saindo do carro e começando a vir na minha direção. Nesse momento, enquanto ele se aproximava do meu carro, entrei em pânico e pisei no acelerador para sair o mais rápido possível. Vi esses homens pararem e correrem em direção ao carro deles. Foi aí que tive sorte. Uma viatura policial passava por uma estrada tranquila que conectava o supermercado a outras lojas. Quando ele me viu saindo em alta velocidade, de um jeito quase impulsivo, ele me parou. O carro que me seguia também reduziu a velocidade, mas depois partiu.
Quando o policial chegou à minha janela, expliquei que estava dirigindo de forma meio louca devido à situação. Então ele apenas me deu um aviso para que eu diminuísse a velocidade e dirigisse com mais cuidado. E se ofereceu para me acompanhar por alguns quilômetros para garantir que eu não estava sendo seguida. Eu aceitei a oferta dele e felizmente consegui chegar em casa sem nunca mais ver aquele carro. Ainda me pergunto às vezes por que aquele carro me seguia há tanto tempo e o que aqueles homens queriam comigo. Essa história aconteceu há cerca de 1 ano. Eu estava no KFC com minha namorada numa noite. Era um dos nossos restaurantes favoritos e íamos lá o tempo todo. Normalmente, a gente passava pelo drive-thru, mas naquela noite decidimos comer dentro do restaurante. Já era um pouco tarde e não tinha muita gente lá. Sentamos em uma cabine no canto oposto do restaurante, completamente sozinhas. Na maior parte do tempo, comíamos, brincávamos, tudo isso enquanto conversávamos. Quando de repente ouvi baterem na janela bem na nossa frente. A gente estava sentada perto da janela. Fiquei muito assustada, pois estava escuro lá fora e não conseguia enxergar bem pela janela. Mas quando olhei, vi um homem, um cara que parecia agressivo. Ele batia furiosamente no vidro bem na nossa frente. Minha amiga e eu ficamos surpresas e olhamos para o homem para ver qual era o problema dele. Ele começou a gritar algo para a gente, mas eu não entendi o que era. O homem usava um moletom escuro com capuz, óculos e tinha um cavanhaque castanho. Não sei se ele era louco, porque com certeza não fiz nada para irritá-lo. De repente, ele parou de gritar, virou as costas para nós e saiu correndo. Naquela noite, minha namorada e eu nos olhamos chocados. O que foi aquilo? Ela perguntou. Pensei comigo mesma que o cara era louco ou estava drogado ou algo assim, mas nós duas ficamos aliviadas que ele tivesse ido embora. Como muitos KFCs, esse ficava ao lado de várias lojas, então pensamos que ele tinha vindo de uma delas. Conversamos sobre isso por alguns minutos antes de irmos para casa. Eu precisava usar o banheiro, então disse para minha namorada que ia demorar só alguns minutos e que depois a gente iria embora. Entrei no banheiro, fui até o mictório e fiz o que precisava. Enquanto eu estava lá, lembro de ter visto alguém usando uma das cabines masculinas. Quando terminei, fui até a pia e comecei a lavar as mãos. Quando ouvi a porta da mesma cabine se abrir, olhei por acaso para ver quem estava saindo. Eu não podia acreditar no que via. Quando vi o mesmo homem que estava lá fora, ele parou no lugar e me encarou. Então, lentamente, um sorriso largo e assustador apareceu no rosto dele. Não perdi tempo e saí do banheiro o mais rápido possível. Vi minha namorada me esperando na porta e ela percebeu o pânico no meu rosto. Ela me perguntou o que estava acontecendo e eu disse que precisávamos ir embora. Não prestei atenção se o homem nos seguia. Contei para minha namorada no carro que tinha visto o homem no banheiro. Ela ficou realmente chocada ao ouvir isso e depois dirigimos até em casa. Felizmente, nunca mais vimos o homem. O mais louco de tudo isso é que tínhamos uma visão da única entrada do restaurante e nunca vimos o homem passar pela porta. Eu não sei como ele apareceu de repente lá dentro no banheiro, mas só de pensar nisso me dá arrepios. Eu trabalhei A situação mais inusitada que vivenciei foi em um KFC há alguns anos. Quando eu trabalhava lá, eu frequentemente entregava a comida pedida aos clientes no drive-thru. Um dia, não me lembro exatamente qual, mas sei que era um dia de semana. Não tinha muita gente e era à tarde, mas havia muitos carros no drive-thru. E eu tive que lidar com muitas pessoas diferentes. Em um momento, reconheci um homem para quem eu tinha acabado de entregar o pedido pouco tempo antes. Ele tinha estado lá há pouco tempo. Foi um pouco estranho, mas eu entreguei o que ele tinha pedido e continuei meu trabalho. Eu o vi novamente uns 20 minutos depois, mas ele só tinha pedido uma bebida. Eu entreguei para ele e ele foi embora, mas voltou apenas 10 minutos depois e pediu outra bebida. Dessa vez, brincando, eu disse ao homem que ele estava aqui de novo, mas ele negou, afirmando que era a primeira vez que ele vinha e que eu estava enganada. Ele também não parecia muito amigável. Ele me respondeu de uma maneira desagradável. Eu lhe entreguei a bebida e ele foi embora. Não o vi por uns 30 minutos, mas ele voltou. Desta vez, só pegou água. Sempre que ele voltava, parecia pedir apenas coisas pequenas, o que me deixava confusa com esse comportamento. Ele voltou várias vezes para pedir pequenas coisas a cada vez e sempre parecia estar bravo. Foi uma das coisas mais estranhas que já vi na vida. Saí do trabalho naquela noite e, voltando para casa, precisei parar na loja para comprar 2 ou 3 coisas. Eu fiquei na loja por apenas 5 minutos, quando de repente vi o mesmo homem andando por um corredor a cerca de 6 metros de mim. Ele não pareceu me notar. Pensei que era uma coincidência absurda e fiquei em pânico só de pensar em como essa situação era completamente louca.
Saí da loja pouco tempo depois, e nos dias seguintes esqueci do homem na maior parte do tempo. Contudo, menos de uma semana depois, ao levar o lixo para fora de casa, vi o mesmo homem novamente. Dessa vez, ele estava andando na minha rua. Eu moro em um bairro relativamente grande, mas nunca tinha visto ele antes, exceto no KFC. Eu fiquei paralisada de medo e voltei para dentro da minha casa. Não sei se o homem me viu, mas após o incidente, nunca mais o vi novamente. Eu acho simplesmente assustador como tudo isso aconteceu. Às vezes eu me pergunto se ele estava me perseguindo ou algo assim. Para ser sincera, é tão louco que muitas pessoas não acreditam em mim quando eu conto essa história, mas eu sei o que aconteceu. De qualquer forma, estou feliz por não ter visto esse homem desde então. Isso aconteceu há um mês, eu estou muito melhor agora. Em meus futuros empregos, não pegarei mais turno da noite, pois a escuridão me causa arrepios. Candidatei-me a vários empregos, pois já tenho idade para trabalhar. Eu, estudante do ensino médio, preciso desesperadamente de dinheiro para ajudar minha família. Então estou disposta a aceitar qualquer emprego. 5 empregos aceitaram minha candidatura. Então decidi tentar meu primeiro emprego, que foi aceito bem rápido, ou seja, no McDonald's. Tenho que dizer que a equipe e o gerente eram todos muito gentis. Minha amiga também trabalhava lá, o que foi um verdadeiro bônus. A única desvantagem desse trabalho talvez fossem os clientes que minha amiga reconhecia. Eu não sabia qual cargo escolher ou se queria o trabalho, então pedi um cargo de treinamento. Minha gerente aceitou com alegria e me deixou escolher meus horários. Em vez do turno do dia, escolhi o turno da noite, o que foi uma decisão muito ruim. Mas enfim, eu precisava ver como era trabalhar e pensei que seria mais fácil desse jeito, já que era um trabalho noturno. Não é? Pois é, eu estava terrivelmente enganada. Eu me preparei com o uniforme da minha amiga que ela me emprestou. Ela até me levou até lá. Para ser sincera, o McDonald's era meio superficial. Quando eu digo superficial, quero dizer que havia tantos alcoólatras e usuários de drogas por perto que, ao chegarmos, o clima já era estranho. Durante o trajeto de carro, eu senti que não ia ser uma boa noite de trabalho, mas minha amiga me tranquilizou dizendo que tudo ia dar certo. Ela me deixou no ponto de ônibus, que ficava a 5 minutos do meu trabalho, e disse que viria me buscar. Por volta das 10 horas, meu trabalho de aprendiz durava apenas 2 horas. Aceitei e pedi para ela me buscar no mesmo lugar onde tinha me deixado. Fiquei olhando o carro dela se afastar. Depois de ver que ela tinha ido embora, comecei a andar em direção ao McDonald's, mas enquanto caminhava, comecei a ouvir passos atrás de mim. Eu realmente não pensei nada sobre isso, porque era algo normal. A pessoa provavelmente só estava indo em direção ao carro dela, ao McDonald's ou até mesmo às lojas. Mas tive um pressentimento muito ruim, como se estivesse sendo observada, então parei por um segundo. Os passos pararam ao mesmo tempo que os meus. Então, olhei para trás e vi um cara de uns 40 anos me encarando. Achei aquilo estranho, porque ele só sorria enquanto respirava muito forte. Ele era mais alto do que eu e também parecia mais forte. Ele parecia estar a alguns metros de mim. Eu rapidamente desviei o olhar e corri até o meu local de trabalho. Havia apenas cerca de 3 pessoas trabalhando, meu gerente e um dos meus amigos. Era por volta das 22h30. E eu já tinha lidado com minha cota de pessoas grosseiras e bêbadas, que faziam pedidos ou até mesmo tentavam flertar comigo. Mas isso logo parou e pouco depois meu amigo chegou e me ajudou a fazer meu trabalho. Ele me ajudou na maioria das coisas e eu me sentia segura com ele. Na verdade, ele era um conhecido meu, mas rapidamente nos tornamos melhores amigos. Depois de pegar o pedido de um cara bêbado, meu amigo me chamou de lado e perguntou se eu conhecia o cara lá fora. Fiquei um pouco confusa com o que ele queria dizer e no começo achei que ele estava brincando. Até que ele me mostrou a janela à direita. Minha boca ficou seca e meu rosto se desfez. Era o mesmo cara que estava me seguindo antes do trabalho, mas eu não contei isso. Em vez disso, porque eu fui idiota. Eu ri um pouco e disse que não era nada demais. Ele deu de ombros e voltamos para a cozinha. Já eram 11 horas e não tinha mais clientes, mas o mesmo cara não parava de me encarar. Naquele instante, abaixei a cabeça e rezei para que ele não entrasse. Eu sentia os olhos de Fwynne me examinando de cima a baixo. Era nojento. Eu me sentia suja. Ele estava presente desde o início do meu turno e estava naquele local há cerca de 30 minutos, o que fazia com que agora fossem 22 horas e 30 minutos. Comecei a entrar em pânico e supliquei para que ele não viesse, mas bem no meio dos meus pensamentos ouvi alguma coisa. Meu coração parou quando ouvi o barulho da porta se abrindo.
O cara estranho foi lentamente em direção ao meu balcão, enquanto olhava para o meu corpo inteiro. Até que ele estivesse bem na minha frente, respirando pesadamente e quase babando, o hálito dele fedia a álcool e cigarro. Ele tinha um cheiro de peixe que, para ser sincera, quase me fez vomitar. Os sinais de alerta não paravam de soar. Mas eu tentei continuar sendo educada. Ele não parava de me encarar. Eu dei uma olhada no meu amigo que estava na cozinha, cuidando de limpar tudo, certificando-se de que nada queimasse. Concentrei-me no cara. Independentemente do que eu perguntasse, ele permanecia calado. Provavelmente ficou assim por uns 5 minutos seguidos, até que ele finalmente disse alguma coisa. Uma pele tão bonita, tão jovem, cabelos pretos curtos, uma aparência tão bonita. Antes mesmo que eu pudesse falar ou tentar chamar alguém, algo para o qual eu não estava preparada, aconteceu. O velho se jogou em cima de mim e tentou entrar na parte onde eu trabalhava. Ele me olhou como se eu fosse um pedaço de carne. Tentar subir no balcão não foi fácil para ele. Ele acabou tentando me agarrar e ficou preso no meio do caminho enquanto eu tentava recuar para o meu espaço de trabalho. Por sorte, eu escorreguei e caí sentada. Fiz o meu melhor para fugir rastejando, torcendo para que ele não conseguisse passar. Eu estava obviamente assustada, incapaz de pronunciar uma única palavra. Minha amiga largou o que estava fazendo e gritou para o meu gerente vir. Meu gerente chegou rapidamente, o que fez com que o velho se levantasse e fugisse. Minha amiga correu rapidamente para me ajudar e me levou para os fundos da loja, como meu gerente pediu para ela fazer para me acalmar. Logo depois, acionamos a polícia. Olhei para minha amiga, que estava pálida e paralisada, como se tivesse visto um fantasma. Minha gerente estava esperando a polícia no balcão. Foi então que minha amiga explicou rapidamente quem era aquele cara. Ele perseguia as funcionárias daqui, tirava fotos delas, pedia seus números, oferecia bebidas alcoólicas e até documentava suas aparências. Ele estava proibido de entrar ou mesmo se aproximar do estabelecimento. A polícia já sabia muito bem quem ele era por causa do comportamento assustador dele no passado. Após toda a investigação e interrogatório por volta de 1 da manhã, pude ir embora. Minha amiga estava com minha outra amiga enquanto eu era interrogada. No caminho de volta, minha amiga segurou minha mão e me garantiu que tudo ficaria bem, deixando claro, não pretendo voltar lá. E depois disso, não acho que vou confiar de novo em um trabalho noturno. Acho também que vou trabalhar em outro fast food. Para aquele velho assustador que espero esteja na prisão, por favor, fique longe de mim, bem longe de mim.